Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Temos aqui um corte do Equipe F da ESPN Brasil para falar de Flamengo, nosso Mengão Mengudo malvado. Segue o líder. Isso aqui é Flamengo, dá vontade de falar tanta coisa, né, cara? Eu tô empolgado com o Mengão, hein? E fora do campo, hein? E o Pedro, hein? E não sei o que, e não sei o que lá. Cara, dá um tempo, velho, dá um tempo. Vamos relaxar, ficar numa boa. O Flamengo tá tendo uma turbulênciazinha, não é crise não, cara. Tá tudo bem, logo logo tudo volta ao normal. É isso aí, galera, a gente não tem um dia de paz, né? Todo dia é turbulência, tribulação, o que mais, hein? Incomodação, todo dia tem coisas pra encher o saco, né? Fala a verdade. Agora eu tô acompanhando ao vivo aqui, ó, não sei se eu consigo mostrar, vou mostrar, cara, porque vocês... Fala que eu não gravo ao vivo, né? Olha aqui, ó. Tá ao vivo, ó. Ao vivo. Então vamos lá. É porque eu corto esse pedaço aqui, ó, pra não fazer muito comercial. Deixa o like para ajudar, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma vez, não foi relacionado para essa partida. Saiu a lista dos jogadores para a viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, para Santos. E como vocês podem acontecer, tá ali o aniversariante do dia, o Danilo, tá fazendo o aniversário. Parabéns, Danilo, parabéns. Hoje é em destaque, mas pode procurar, Zé, pode procurar Birnerzinho. O nome do Pedro não está entre os jogadores que podem enfrentar o Santos amanhã. E nem deveria estar, porque nós estamos falando de uma situação em que o método de trabalho, o que o treinador quer implementar de ambiente está em jogo. É óbvio que o Pedro, primeiro, como disse o Felipe na entrevista, quando ele passar a treinar com mais intensidade, quando ele passar a ter fisicamente as condições dos outros, quando ele passar a ter um comportamento igual aos dos outros jogadores, ele estará relacionado e, creio eu, depois de pouco tempo, jogando entre os titulares, porque ele é um centroavante muito acima da média. Eu acho que o Flamengo, principalmente olhando o que era o Flamengo até a gestão anterior, com o Marcos Braz, de diretor de futebol, está se impondo como instituição. Porque no final das contas, se o Pedro pudesse jogar como ele estava jogando, e aí com o GPS mostrando que os números estão abaixo, né, do treinamento, daqui a pouco tem um segundo fazendo, Plihal. Aí tem um terceiro. Aí tem os outros jogadores que são comprometidos e muito profissionais, e aqui tem dois que foram muito em suas carreiras, olhando torto, pô, esse cara não faz direito. Aí você pode começar a gerar algum problema entre os jogadores, porque você vê que tem um profissional muito dedicado e outro não. Como todo mundo que trabalha em qualquer empresa sabe que acontece, porém no futebol isso tem um peso muito maior, porque os jogadores são testados no extremo do físico, no extremo do emocional, 2 vezes por semana, cobrados por milhões de pessoas, eles trabalham em frente às câmeras. Quando você fala de Flamengo, isso é ainda muito maior. Então você precisa, pensando no ambiente de trabalho, no time ser competitivo, ter coesão, nos grandes momentos, o que faltou ao Flamengo nos últimos anos, ter um ambiente muito competitivo, para você chegar no máximo possível, com seus erros e acertos. Então, se você trouxesse o Pedro hoje de volta para o elenco, a suspensão anterior e a entrevista teriam perdido muita força. E o Flamengo, além de tudo, isso não é nem a prioridade. Tem elenco para ganhar do Santos sem o Pedro. Hoje seria... Muito bem, senhor Vitor Birner. Mandou bem, cara. Gostei aí do comentário dele. Também acho, galera, se o Pedro voltasse hoje, perderia o efeito, né? Perderia. Porque, assim, ele recuperaria a forma física em 3 períodos? Acho que não, né? É impossível mesmo dele aparecer nessa lista depois de tudo que aconteceu desde o final, desde a noite do último sábado. Agora, Zinho, um pouco mais pra frente, depois de tudo que a gente ouviu do Felipe, da resposta também através da rede social do Pedro, você vê alguma possibilidade de, no futuro, o Pedro aparecer na lista? Quero acreditar que sim, né? Porque nós estamos falando de 2 excelentes profissionais. O Felipe Luiz com um futuro brilhante pela frente como treinador, porque tem demonstrado ótimas ideias, vai ter que lapidar só essa coisa que é normal, o cara é muito jovem,
Uma coisa ele estava como um atleta, líder de grupo, e agora não, ele é o treinador, o gestor desse grupo, né? E vai conviver muito com ambientes como esse. Às vezes um jogador insatisfeito aqui, outro ali, venda de um atleta, reposição, organizar o time novamente, né? Muitos jogos, tomar decisões de escalação para um jogo, escalação para outro. Tudo isso, o futebol vai dar essa experiência para o Filipe Luís, que eu volto a falar. Acho que tem tudo, eu acredito muito, estou torcendo muito para isso, que o Filipe Luís, né, seja essa revelação dos treinadores brasileiros que nós precisamos, né? Volto a falar, eu não sou contra a vinda de treinadores do exterior. Eu só acho que às vezes vem treinador do exterior sem experiência ainda, e é dado o espaço e a tranquilidade para esses treinadores mais jovens trabalharem no futebol brasileiro. Ótimo. Mas também acho que tem que fazer isso com as promessas de treinadores que nós temos aqui também, né? Então, assim, torço muito para isso. E, olhando para o Pedro, é um atacante que os números mostram, apesar que os números para ele não estar sendo relacionado, é do GPS, é de condicionamento físico, né? Mas aí eu estou falando dos números do que ele entrega dentro do campo, né? O artilheiro que é, inclusive o Filipe Luís falou, eu não tenho como ir no mercado buscar um atacante que me entrega 30 gols por ano. Ele está aqui, eu preciso que ele entre nessa cultura minha de trabalho e eu vou novamente trazer ele para esse grupo. Então eu estou esperando isso. Que o Pedro possa entregar nos treinamentos aquilo que o Filipe Luís não está vendo, ou que os números do GPS que hoje tem, né? Hoje não, né? Há algum tempo, essa parte científica, fisiologia, tudo está dentro do futebol, mostra para o treinador. O Filipe Luís usar da experiência dele como ex-jogador, de saber que o número de um atacante não é igual a um volante, não é igual a um meia, não é igual a um lateral, né? Eu tinha um limiar na parte aeróbica de 18. Você acha que o Romário tinha igual o meu? Que o Bebeto tinha igual o meu? Mas eles eram os artilheiros. Eles matavam, eles faziam os gols. O que ele... Pausa dramática. Só que o Filipe Luís falou o seguinte, né, na entrevista coletiva. O Pedro era o último de todos. Era o último. Era péssimo, né? Então, isso explica muito, né? O que eles percorriam de velocidade e de quilometragem num jogo era muito menor do que eu, do que o Cafu, do que os... Porque cada um tem suas funções. Eu acho que isso é importante ser analisado também. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, que eles se entendam e que haja uma diretoria, e eu ontem falei muito isso, a minha crítica está muito em cima do diretor de futebol, que foi contratado com aquela coisa do profissionalismo, porque a gestão passada não era, a crítica era muito em cima disso, e eu acho que não era o Filipe Luís que tinha que ir para a coletiva detonar como detonou, e aí veio toda essa crise que o Flamengo não precisava. O Flamengo é o líder do campeonato, o Flamengo tem o melhor elenco, o Flamengo tem os melhores jogadores, o Flamengo é o favorito para todas as competições, e a crise está vindo de dentro do Flamengo para fora, não está vindo de fora para dentro. Nenhum tipo de atitude do Pedro foi pública, não foi num jogo, não foi uma falta de respeito, não foi por falta de treino, foi uma coisa que aconteceu no dia a dia do treinamento. A minha opinião, como um ex-gestor, que eu fui diretor de futebol, é que casos assim você resolve ali dentro. Você não precisa expor da maneira que foi. Foi ruim para todo mundo, inclusive para o Filipe Luís também, porque ele traz uma responsabilidade de qualquer assunto dessa maneira, ele vai ter que se relatar na imprensa, vai ter que falar de qualquer atleta. Isso não é bom para uma gestão, né? E aí eu volto a dizer, ele teria que ter sido blindado. Não é ele que tem que se desgastar com isso. Olha, é que nem agora. O Pedro ainda não me entregou, o Pedro ainda... Eu acho que está muito pela parte disciplinar também. Essa não ida para o jogo contra o Santos não é nem mais por treinamentos, porque teve o jogo, o Pedro treinou de manhã, foi lá, cumpriu o horário, aí veio informações que a entrega foi melhor, né?
O próprio atleta diz, realmente eu tive uma semana ruim, porque eu estava com a cabeça muito ruim, pelas notícias que saíram, que eu ia ser negociado, prints que foram vazados, me senti desrespeitado ou não importante, isso mexeu comigo, não estava jogando. Acontece, realmente isso influencia na mente de alguns atletas, outros não, mas de alguns influencia e o cara baixa um pouco o ritmo no treino, fica de bico. Já expliquei, falei isso, vivi isso. Né? Eu fui substituído várias vezes, não gostava, ficava bravo, ficava bicudo, mas tinha um outro comportamento. No outro dia no treinamento eu corria mais ainda. Né? Eu dava uma resposta mais ali, no dia a dia. Outros não, se fecham, ficam mais calados e acabam se prejudicando. Então, volto a dizer, se o Pedro, no dia a dia ali, desrespeitou mesmo o Felipe Luiz, não aceitou um comando, se negou a fazer trabalho, foi um cara que teve uma atitude ruim para o grupo, que eu não vi falando especificamente o que foi. Maus treinamentos, números ruins de GPS e comportamento que beirou o ridículo. Qual foi esse comportamento? Então, eu não posso falar de uma coisa que eu não vi e não ouvi. Qual foi? Qual foi esse desrespeito? Mas assim, acho que não levar, eu tô com o Birner. Porque se é uma disciplina, se é mostrar para o grupo que há um comando, você levar nesse jogo, a coisa aconteceu foi domingo o jogo? Foi sábado. Foi sábado, né? Sábado o jogo. Você levar agora, parece que assim, acabou, tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque o Pedro não citou que conversou com o Felipe Luiz em termos de se acertarem ou desculpa ou não desculpa, foi uma conversa com os atletas, criticou a atitude da diretoria de vazar informações de que ele estava para ser negociado e criticou a postura do Felipe Luiz, que subiu o tom na visão dele. Então, assim, se esse ambiente não houve uma conversa, não houve um acerto, como é que você vai levar para um jogo? Aí é uma coisa que é disciplinar, como foi falado, até mostrando para o grupo, tá um comando, ainda está fora dessa relação, é uma opção minha, eu vejo que os jogadores que eu estou levando estão melhor, aí a opção do treinador ele tem todo o direito. Eu só acho que essa atitude não tem que ser tratada como foi, pela imprensa e não primeiro entre eles. Sim. Cara, analisando aqui o que o Zinho falou, bem rapidinho, galera. Será que o Felipe Luiz não teve uma conversa com o José Boto? E o José Boto jogou a responsabilidade para cima do Felipe e falou assim: Felipe, vai lá na entrevista e expõe o que aconteceu, fala o que você quiser. Porque eu tenho certeza eu não tenho, mas eu tenho um pressentimento que o Felipe Luiz foi para a entrevista coletiva respaldado pelo José Boto, pela diretoria e também pelos jogadores, para ele ter falado tudo que falou. É um pressentimento. Porque se não, galera, o correto mesmo seria o José Boto falar isso aí, né? Mas, como o José Boto tá meio queimado, né, com a torcida, né, depois das lambanças que ele fez, então ele deve ter falado isso pro Felipe Luiz. Vai lá e fala o que você quiser, né? Você está respaldado aqui pela diretoria. Pode ser isso, né? A minha única dúvida, Zinho, eu concordo integralmente com você sobre quem deveria ter dado o recado ao Pedro. Seria melhor para o Felipe que fosse o Boto. E você falou que fez isso várias vezes numa função muito semelhante à do Boto. A minha única dúvida é que você é um cara muito grande. Você é o Zinho, um super jogador de futebol, um campeão do mundo. Eu estou dizendo até como aceitação interna, tá? Não como aceitação do público, torcedor, jornalistas, não. Dentro do elenco, entre os jogadores. Eu não sei como é que os jogadores reagiriam se uma porrada na mesma proporção dada o Felipe fosse dada pelo Boto. Depois do vazamento da notícia para o Mauro César Pereira, da venda de 15 milhões. Mais esse... Cara, ele falou exatamente o que eu pensei aqui, cara. Exatamente. O Boto já tá queimado com a torcida. Se ele faz um negócio desse, ia dar ruim pra ele, né? Já pro Felipe Luiz, ele tem moral com a torcida, né? Então, já não deu, né? Detalhe. De dólares da venda. Então, e ninguém vai falar nada sobre o vazamento das notícias, né?
Mas isso não vão falar mesmo, né? Ninguém vai falar nada, porque assim, quem tá errado aí também? Não vão falar porque não tem como negar, Zé. Então, mas ninguém fala nada. É isso que eu fico, assim, também um pouco em relação ao jogador, merece toda a porrada. Toda a porrada, todo o escrache, né? Porque ele foi escrachado, né? No sentido, literalmente, né? E eu acho também, analisando mais com calma e tal, e aí acho que teve uma mistura de treinador com amigo, né? Na bronca. Aquela coisa mais de coração, de amigo e tal, que aí eu acho que deveria ter sido, como eu falei aqui ontem, resolvido dentro de casa, não externar da forma que foi. Mas assim, eu não... É disciplinar agora fora, mas eu tô curioso para saber quem é que vai procurar quem ali. É o Felipe que vai procurar o Pedro, porque ele falou que o Pedro não precisa dar abraço nele, não precisa falar com ele, nada, só que seja profissional. É o Pedro que vai procurar o Felipe? Como é que vai funcionar essa ligação? Como é que fica? Vou lá, treino, fico Zé, no... Beleza, a resposta espero... do Pedro agora tem que ser em postura. Sim, não, mas a postura... E o Felipe o relaciona e o escala. E as coisas vão sendo reconstruídas. Mas vocês acham Eu acho que eles não têm mais muito o que conversar. Sim, mas eu acho agora que é a atitude mínimo... do Pedro. Mas eu acho que atitude, tudo bem. Então, atitude nós já temos. Porque ele já treinou, já fez tudo certo, aí é uma questão de disciplina. Então, mas beleza, mas no dia... batida que ele treinou, Simples, acho que tem que ser uma coisa mais sequencial. Simples, mas o recado que o Felipe deu é um recado que atingiu a todos os jogadores, correto? Só que é o seguinte, como é que você vai lidar isso com o dia a dia? Aqui, a gente falar aqui é legal, beleza. Mas e dentro do vestiário? Mas você acha que o Felipe falou isso? Tô falando... Você acha que o Felipe foi lá e falou isso sem o respaldo dos jogadores? Ele falou, inclusive, que conversou com os capitães. Então, e aí é pior ainda. Porque eu acho que teve. Aí é pior ainda, porque aí mostra Zé, que você viu que o Flamengo correu contra o São Paulo? Sim, mas é pior ainda, Plihal. Eu acho que os caras estão com o Felipe. Não, mas é independente de estar com o Lógico Felipe ou não, Plihal. Independente de estar com o Felipe ou não, você acha que com tudo aquilo que aconteceu ia alguém que não ia correr? Pô, é uma questão de inteligência. O treinador vem, dá-lhe uma porrada no jogador. Foi depois do jogo. Sim, mas, Plihal, mas você acha que não aconteceu alguma coisa antes, Plihal? Claro acho que aconteceu no dia a dia. Então o cara vai correr, é natural isso. É simples, fazendo uma leitura lógica do que acontece dentro do vestiário do Flamengo e o que aconteceria no jogo, é lógico que todo mundo vai correr, é lógico que todo mundo vai se dedicar, é lógico que todo mundo vai dar carrinho voadora. Tudo bem, eu estou falando o ambiente. E aí eu estou isolando os jogadores. Estou falando do ambiente Pedro e Felipe. É um ambiente sadio? Vocês sabem como funciona o vestiário dessa forma? O ambiente é sadio quando tem essa confusão que o treinador escracha o jogador do jeito que foi escrachado o Pedro. Dentro do vestiário é legal? Só para entender uma coisa só para É só te falar uma coisa sobre grupo. Eu trabalhei com grupo. Mas também não tem. E os líderes. Não tem, Zé. Depende de quem fala. Pior ainda. Mas pior ainda. Se o Felipe não for como vocês, o termo que vocês usam, traíra, ele vai ser interpretado de uma forma diferente. Não, mas eu não estou nem dizendo que ele foi traíra. Não estou nem dizendo que ele foi traíra. Se ele não é normalmente na conduta dele. Não, estou nem dizendo. Eu estou falando o seguinte, Plihal. Quando o Birner fala, ele teve respaldo dos jogadores. O que é pior ainda nesse sentido de aspecto que os jogadores não têm força perante aos outros jogadores. Cadê as lideranças do grupo que, ao invés do Felipe fazer isso, falou assim, Felipe, peraí que nós vamos conversar com ele. Mas ele falou em entrevista que eles fizeram isso. Não, eu não vi eles falando que os jogadores... O Zé Elias tá desinformado, né, cara? Eles fizeram isso no outro sábado, retrasado. Fizeram. O capitão da equipe foi lá, falou com ele. Então é um grupo que não tem força. Porque assim, eu quero entender uma coisa. Não custa lembrar também, Zé. Não. Peraí. Deixa eu só entender. Os capitães... Os líderes foram com o Rogério e com o Dorival. Os líderes foram com o Felipe conversar com o Pedro, ou os líderes foram separadamente conversar com o Pedro, para depois aí o Felipe tomou atitude? Estou querendo entender. Essa parte da entrevista eu não sei. Então é isso que eu estou... Tá bom, eu explico para vocês. No sábado que eles se reapresentaram, depois do vazamento, né, dos prints, foi o Léo Pereira, Bruno Henrique, Léo Pereira, os 4 capitães, Alexandro e mais um, Arrascaeta, foram junto com o Felipe Luiz conversar com o Pedro, né? Falar que sentia muito por ele e tal, pelos vazamentos. Felipe Luiz falou, Pedro, eu quero contar com você, cara, eu não quero que o Flamengo te venda. Beleza? Isso daí foi falado pelo Pilhado, foi falado pelo Vene Casagrande. Se eu não me engano, foi falado na Jovem Pan, no UOL. Onde mais, cara?
eu não sei se algum programa aqui da casa ESPN falou, mas o Pilhado e o Vene Casagrande falaram a mesma coisa, galera. Tô dizendo. É isso que eu tô falando. Eu quero entender uma coisa sua, para entender essa crítica, só uma coisa. Se o seu problema foi o tom da exposição, porque eu acho, por exemplo, o Felipe podia ter falado, olha, o Pedro não foi relacionado porque eu preciso mais dele no treinamento. E ele teria resumido do jeito muito mais brando tudo o que aconteceu. Eu acho. Ou é exposição ou é o tom? Qual é o seu problema? Qual é o problema com isso? O erro do Felipe foi ter carregado na tinta. Então, são os termos que ele usou. Os termos que ele usou... Porque é o que o Zinho falou. O Felipe é o técnico novo. Sim, mas ele era uma novidade para ele. Sim, Birner, os termos que ele usou. Eu estava conversando com o Birner, com o Plihal sobre isso. Ele vem a público e fala assim, olha, o Pedro está fora do jogo hoje porque eu conversei com ele, eu espero mais dele em determinadas situações do campo, que ele não está entregando, ele vai sair, ele vai treinar, quando ele se recuperar, ele volta ao grupo. Ele ganha todo mundo. Só que internamente, eu chego na frente de todo mundo e dou-lhe uma porrada no Pedro. Na frente de todo mundo. É assim que funciona o vestiário, é assim que funciona a gestão. Não você expor. Quando você... Eu sei que você não é casado. Você briga com a tua esposa, você vem a público e fica colocando no Instagram, briguei com a minha esposa, ela fez isso, ela fez aquilo, fez isso. Sim, mas estou dizendo, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque eu estou te dizendo, e agora? E perante o grupo? E o Pedro perante os jogadores? Porque existem lideranças dentro de um grupo. Cadê as lideranças do grupo que não foram conversar com o Pedro antes e cobrar o Pedro? Pedro, tem que ter postura. Só para entender outra coisa, da sua opinião. Eu estou correndo, eu quero que você corra também. Ação e conclusão. Você acha que isso no médio ou longo prazo pode ter sido ruim? Ou você está falando só sobre o respeito ao jogador que você acha que não houve? Eu acho que é ruim momentaneamente, é ruim. Porque curto prazo? No curto prazo, porque assim, em sã consciência, com a cabeça do Felipe e com a amizade que eu acredito que tenha, porque é impossível você não ter uma amizade, um laço que tem o Felipe com o Pedro. Jogaram juntos, conviveram juntos e tal. Eu acho que o Felipe não se sentiu bem depois. Eu acho, pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu esteja errado. E o Pedro também. Eu acho. Porque eu acho que ele carregou na tinta, isso eu concordo com o Plihal. Pode ser que eu esteja errado. A minha questão ali não é a exposição, porque ele falou que está protegendo o jogador há muito tempo. A minha indignação é, os líderes do grupo não conseguiram cobrar o Pedro antes para chegar nessa situação? E outra, professor, vem cá, vamos combinar aqui, vamos chamar o Pedro numa salinha, nós 4 aqui, os líderes e o Felipe, vem cá. Vamos descascar o Pedro aqui. Pedro, você não está se empenhando, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Aí a cobrança ia ser duplamente mais forte. Você tem a cobrança do treinador e a cobrança dos jogadores que estão no dia a dia com ele. É assim que funciona o vestiário de futebol. É assim que funciona qualquer tipo de gestão. Eu não vejo ninguém aqui da tomadura aqui na reunião e a gente expor todo mundo. Não é assim que funciona. Porque assim, você não está expondo o jogador a uma pessoa. Você está expondo o jogador a quantos milhões de torcedores tem o Flamengo? Quantos milhões de pessoas assistem futebol? Você coloca em dúvida, em xeque, o jogador e você desvaloriza. Quando o Felipe foi perguntado sobre isso na mesma entrevista, ele falou, e a exposição do técnico? Foi a resposta dele. E a exposição do técnico? Estou falando que ele respondeu. Sim, a exposição do técnico. A exposição do técnico aumentou ainda mais pela atitude dele. Porque se ele usa da expressão que você utilizou, olha, eu falei com o Pedro, conversei do lado dele aqui e eu quero que você... Zera a questão para ele. Zera a questão para ele. Chega a público e fala, olha, conversei com o Pedro. Aí ele sairia grande como treinador. Porque ele protege primeiro o jogador, porque esse jogador... Você acabou de falar, Zé, sairia grande como treinador? Sim. Sabe quem saiu grande como treinador? Voivoda? Voivoda. Acabou. Galera, eu não concordo muito aí com o Zé Elias, não, cara. Concordo, não. O Felipe Luiz tem todo o direito de se defender, né? Porque todo mundo tava criticando ele porque que ele não escalava o Pedro, né? Por que o Pedro não joga? Por que o Pedro não entra? Por que o Pedro não é titular? Daí ele falou o porquê, né? Deve ter exagerado um pouquinho ali, né? Nas palavras, mas... Agora já foi, cara. Agora é pensar pra frente, atrás vem gente, é isso aí. Cara, chegou uma notícia aqui de última hora, hein, sobre Ayrton Lucas e Alexandro. Os dois jogadores podem ficar fora por até 6 jogos. Alexandro e Ayrton Lucas se machucaram no sábado na vitória sobre o São Paulo. Galera, o Alexandro, cara, é uma coisa, né? Ele é bom jogador, ele faz toda a diferença.
Mas, cara, ele joga 2, 3 jogos e se lesiona. Ó, ele foi pra seleção brasileira, voltou e na Copa do Mundo jogou um jogo só, né? Mais nada. Daí voltou, agora jogou esse jogo 6 minutos, se lesionou. Cara, o que acontece, hein? O homem se lesiona demais, infelizmente. Porque ele é bom, cara. Ele é muito bom, ele faz toda a diferença, é o melhor lateral nosso, né? O Flamengo tem interesse em Tati Castellanos, da Lazio, jogador de 26 anos, ele que é argentino, galera. Esse atacante, ele é muito bom, viu? Eu tava vendo os números dele aqui e eu vou trazer para vocês agora, cara. Em 298 jogos, o cara fez 98 gols. Em 288 jogos, o cara fez 98 gols e deu 41 assistências. Uma média de, a cada 2 jogos, ele participa de um gol diretamente, ou fazendo gol, ou dando assistências. Então, Tati Castellanos, 26 anos, jogador argentino da Lazio. A Lazio pede entre 35 e 40 milhões de euros. Uma fortuna, galera, 227 milhões de reais a 259 milhões de reais, né? É muita grana, né? Esse não vem. Pode ter certeza que esse aqui não vem, cara. É muita grana. Teria que vender o Wesley por 30 milhões, vender o Pedro por 30 para trazer esse jogador aqui e sobrar um cascalho, né? Para investir em mais algum jogador. Bem, dito isso, muito obrigado a todos vocês. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!